Paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós viemos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar na história de Zaqueu. Eu quero que você preste bastante atenção nessa história, porque ela tem muito a nos ensinar. E essa história se encontra no livro de Lucas 19, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus estava em Jericó e ele se infiltrou ali no meio da multidão porque ele tinha vontade de ver quem era Jesus. Mas a multidão estava à frente, tampando a visão, e ele não podia ver Jesus por causa daquela multidão que tampava a visão dele, e também por ser ele um homem de pequena estatura. E o que me chama a atenção é que Zaqueu tinha tanta vontade, quando ele viu que não podia ver Jesus por causa da multidão e por causa da pequena estatura, ele saiu do meio da multidão. Ele passou à frente, ele correu à frente da multidão, e encontrando ali aquela árvore, ele subiu naquela árvore com desejo, porque havia um desejo muito grande no coração daquele homem de ver quem era Jesus. E quando ele estava ali, não mediu esforço, subiu naquela árvore, esperando para ver quem era Jesus, porque ele sabia que Jesus iria passar por aquele lugar. Então ali ele, uma expectativa muito grande para ver quem era Jesus, ele esperou Jesus ali. E o que eu quero dizer para vocês é que Jesus superou todas as expectativas daquele homem. Quando Jesus chegou ali naquela árvore, Jesus olhou para cima e disse para ele descer depressa, porque Jesus iria pousar na casa dele. E aquele homem, mais que depressa, desceu daquela árvore, recebeu Jesus com júbilo, com muita alegria no coração. E Jesus entrou na casa daquele homem, e o encontro que aquele homem teve com Jesus foi algo tão maravilhoso, que as atitudes daquele homem foi outra atitude. O comportamento daquele homem. Aquele homem se sentiu tão maravilhado de ter alcançado uma graça, um favor que ele não merecia, que ele teve a atitude de uma pessoa que tem um encontro com Deus. Foi isso que aconteceu. Zaqueu, naquele momento, disse para Jesus que ele ia dar metade dos bens dele aos pobres. E se alguma coisa ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. O que eu quero dizer para você é que naquele momento ele quis contribuir, ele quis doar, ele quis fazer algo por alguém, porque aquele homem foi agraciado, aquele homem recebeu um favor não merecido, e naquele momento ele quis servir a Deus com as riquezas dele, porque a Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, e ele abriu mão de metade dos bens dele, ele abriu mão de metade da fortuna que ele havia, que Deus havia dado para ele, que ele havia conquistado com o decorrer dos tempos. Ele abriu mão e pensou nos pobres. E isto é a atitude de alguém que ter um encontro com Deus. Eu fiquei aqui meditando nessa história, porque a graça, o favor de Deus foi tão grande, tão maravilhoso, que aquele homem, Deus teve misericórdia de Zaqueu, mas Zaqueu, e a bênção de Deus, ela se estendeu até a casa dos pobres. E não foi só isso não, ele disse para Jesus que se ele tivesse defraudado de alguém, que ele iria restituir 4 vezes mais. Ele não só
abriu mão dos bens, mas também queria consertar as coisas erradas que ele havia feito, né? Ele também quis consertar, né? Isso é tão maravilhoso. Ele não quis apenas ajudar, mas ele também quis consertar o passado, coisas que ele podia consertar. Ele prometeu ali, ele prometeu para Jesus que ele iria, sim, restituir 4 vezes mais se ele tivesse defraudado alguém. Queria consertar o passado. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Medita mesmo, preste atenção nesta palavra, que esta palavra possa edificar a vida de cada um de vocês que está ouvindo esta palavra agora. Que esta palavra venha de encontro com a sua necessidade, porque nós aprendemos muito com esta palavra, porque aquele homem, ele tinha sede de ver quem era Jesus, e Jesus superou todas as expectativas daquele homem. Jesus foi além, porque ele apenas queria ver quem era Jesus. Jesus não só deu para ele o privilégio dele ver quem era Jesus, mas Jesus foi ter com ele, pousar na casa dele. E Jesus falou ali para as pessoas que estavam ali naquela casa e disse que aquele era um filho de Abraão. Amém? Então essa atitude de Zaqueu, quando ele encontrou Jesus, demonstrou que ele também era um filho de Abraão. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.